Olá, este é o primeiro vídeo de conteúdo do canal Pentecostal Histórico e eu quero pensar com vocês brevemente a respeito de Lucas, Atos, a obra Lucas, Atos e sua relação com a ação do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos pelo médico Lucas, o único não israelita que escreveu um livro bíblico. Ele era amigo de Paulo e foi seu companheiro em trabalhos missionários. Existe um princípio hermenêutico amplamente reconhecido, segundo o qual não se deve doutrinar a partir de narrativas. Portanto, não é uma história, não é um episódio isolado das Escrituras que determinará uma compreensão teológica ou doutrinária. No entanto, a obra Lucas, Atos, é um conjunto que claramente apresenta uma teologia. Então, Lucas é considerado um historiador teólogo, digamos assim. Ele é alguém que conta uma história com um propósito. Aquilo que Lucas apresenta como história tem um objetivo doutrinário explícito. E ele apresenta no Evangelho de Lucas a exposição daquilo que Jesus ensinou e fez para apresentá-lo como o Salvador do mundo. Salvador daqueles que se arrependem dentre publicanos, samaritanos, judeus, gentios, que são aqueles não judeus, pessoas que eram pecadoras no sentido cerimonial, corruptos, pobres, ricos, independentemente de qualquer condição social, étnica, homens ou mulheres. Então Lucas apresenta o Senhor Jesus Cristo como o Salvador do mundo, o Salvador daquele que se arrepende dos seus pecados e se entrega a uma nova vida com Cristo. Lucas apresenta então Jesus dessa forma. E no livro de Atos, nós vemos a expansão da obra da igreja sob o poder, a supervisão e a orientação do Espírito Santo. Lucas faz, no livro de Atos dos Apóstolos, uma expansão de algo que está previsto por Jesus em Lucas 24:49 e em Atos 1:8. Eu vou ler aqui Atos 1:8, quando ele diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No 24:49 de Lucas, se nós voltarmos aqui a Lucas, vamos ver o seguinte. Ele faz uma relação, o próprio Jesus falando de uma promessa, a promessa do Pai. E ele diz aqui no 24:49: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Lucas 24:49 está relacionado a Atos 1:8. E Atos 1:8 fala da expansão do Evangelho, não só em Jerusalém, na Judéia também, que é a província onde está Jerusalém, e Samaria, mais ao norte, mas até os confins da terra. E Lucas vai mostrando, até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, como a igreja se desenvolveu nas primeiras décadas do cristianismo. Primeiro com os apóstolos Pedro e os demais, e Paulo depois tomando a dianteira do trabalho missionário, do trabalho apostólico. Então nós observamos que Lucas tem um propósito. Nós vamos ver em Atos, Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, efusões, derramamentos do Espírito Santo. E Atos é muito importante para o pentecostalismo histórico. O livro de Atos é uma referência necessária, a Bíblia toda. Mas quando o trabalho do Espírito Santo se desenvolveu dessa forma no movimento pentecostal, o livro de Atos foi lembrado, o livro de Atos foi buscado e se encontrou nele uma referência bíblica para as experiências que estavam acontecendo. Só que nós temos que pensar também no livro de Lucas, não apenas em Atos, Atos 2, 8, 10 e 19, houve manifestações do Espírito Santo, mas desde o livro de Lucas, personagens foram cheios do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo quando Maria, sua prima, a visitou, estando ela grávida de João Batista, estando Isabel esperando João Batista, Zacarias,
pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido ao deserto nessa condição. E nós observamos que Simeão, aquele homem que aguardava a salvação de Israel, foi alguém que andou sob o Espírito Santo, sob a direção do Espírito. Diz que o Espírito Santo estava nele. Lucas, portanto, dá uma ênfase muito grande à ação do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, registrado em Atos 2. Nós observamos aqui em Lucas 11 um texto que é muito interessante, importante para o movimento pentecostal. Diz aqui, Lucas 11, no versículo 9. Vou ler a partir do 9. E eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Estamos aqui no Evangelho de Lucas, antes do derramamento do Espírito aos cerca de 120 discípulos no cenáculo, e Lucas já registra que o Senhor, Deus, daria o Espírito Santo àqueles que lhe o pedissem. É importante que o pentecostal histórico enxergue a obra Lucas, Atos, como uma referência para a ação do Espírito Santo, a ação carismática do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus opera de muitas formas, de múltiplas formas. Porém, nós estamos enfocando a ação carismática do Espírito Santo, a ação que nós chamamos de pentecostal. O termo pentecostal foi um termo consagrado pelo uso. Existe um teólogo pentecostal chamado Anthony Palma, que, ao tratar da definição de pentecostal, diz que uso corrente determina significado. Então, como a palavra pentecostal se afastou daquele sentido original da festa de Pentecostes, festa das semanas, e passou a indicar o derramamento do Espírito que houve no dia de Pentecostes, e também depois o movimento que se fez ao redor do derramamento do Espírito ali em Los Angeles e que dali se espalhou pelo mundo, já que foi assim, pentecostal passou a ser aquele que crê de determinada forma, crê que a ação do Espírito pode e até deve ocorrer de determinada forma para cumprir os desígnios do Senhor. Dessa maneira, é importante que o pentecostal histórico analise o livro de Lucas e também o livro de Atos dessa perspectiva, compreendendo que ali estão elementos, não apenas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mas tanto em Lucas como Atos, existe uma teologia e existe um propósito: apresentar o Espírito Santo como pessoa divina que equipa, capacita, qualifica a igreja de formas extraordinárias, sobrenaturais, para a pregação do Evangelho.